Saúde em destaque no nosso Manhã Total e agora eu quero saber, já acordou alguma vez sentindo aquela fisgada no pescoço ou aquele peso nos ombros que não consegue nem levantar o braço? A nossa repórter Vasti Lauers foi para as ruas saber se estas dores acontecem com frequência. Veja só. Todo mundo, provavelmente, em algum momento da vida, já sentiu uma dorzinha no pescoço, uma dor no ombro, uma dorzinha na coluna. É ou não é? Pode ser uma má postura, às vezes dormiu de mau jeito e pronto. Lá vem aquela dor chatinha, né? Incomoda tanto. Pois é, a maioria delas, para nossa sorte, passa automaticamente com o tempo. Mas às vezes duram dias, meses, até se tornarem crônicas. Me diz uma coisa, a senhora costuma sentir dor assim no pescoço, no ombro, na coluna? Não. Nada? Graças a Deus, Graças né? a Deus, não mesmo. Tem uma receitinha para isso, por exemplo, uma postura sempre ereta, faz Postura parte? ereta, isso mesmo. Postura, tem que ter cuidado. postura, tem que tomar cuidado com a postura. Na hora de deitar também? Deitar, ficar sentado, reto. Nunca dormiu de mau jeito e acordou assim meio doído? Já. E o que você fez? Com o tempo passa, né? Passa, né? Tô vendo que você tá vindo aí com uma mochila. Tá pesada ou tá leve essa mochila? Tá pesada. Tá pesada. E tá de um lado só. Isso não te dá dor no ombro, assim, no pescoço, na coluna? Dá um pouco, né? Mas às vezes tem que fazer pra descansar. Vai colocando de um lado, depois do outro, vai trocando, revezando. E o que você faz? Às vezes você já teve assim, uma dor mais forte, já teve que fazer alguma coisa, tomar um remédio ou fazer uma compressa? Por conta de mochila não, mas para estudar às vezes sentado, aí tem que descansar um pouco, tomar um banho quente, Um banhozinho né? quente costuma ajudar a aliviar. Costuma. Eu levo muita coisa, né? Tipo, com o meu computador, essas coisas. Acho que fica pesado. Mas você vai fazendo alongamento, aí você consegue sobreviver. Por enquanto tá novo, não tá doendo ainda, Por né? enquanto tá de boa. Você falou de alongamento, você tem esse hábito de fazer um alongamento, esticar um pouco? Tenho. Porque eu jogo também alguns exercícios e aí eu aprendi a fazer alongamento, eu também faço. Aí melhora o posicionamento, a dor no pescoço, nos ombros, essas coisas. E para falar sobre este tema, eu e Fernando Prado, nós temos o prazer de receber o médico ortopedista, Dr. Leandro Gomide. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Fernando. Viu só? Bom dia, Fernando. As queixas são muito comuns, muito mais comuns do que a gente imagina. Eu vou te falar que não respeitam nem gênero e muito menos idade. Muito adolescente já sofrendo aí com etários, dores, né? De ombros e também de pescoço. Se você que está em casa também quer participar com a gente, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 998971000, tá bom? Já está valendo, né? Ó, valendo. Então a gente segue com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Leandro. Doutor Leandro, nós vamos colocar algumas imagens aqui na tela da cervical, que é a primeira que vai aparecer, e as demais imagens também relacionadas a ombro e a pescoço. Certo. E eu queria que você comentasse a respeito das dores, se elas são distintas e são grupos etários distintos também que atingem. Pode ser? Ok. Vamos lá, olha só. Nós temos uma imagem da coluna cervical, certo? Então, o que a gente vê muito no consultório, as pessoas chegam falando, eu tô com uma dor no ombro, meu ombro dói constantemente. Então, a gente tem que prestar atenção que muitas vezes essa dor no ombro, ela geralmente é uma dor irradiada da coluna cervical, igual nós estamos mostrando essas figuras, certo? Então, a dor geralmente da coluna cervical é uma dor que ela vai irradiando para a parte superior do ombro e vai descendo por todo o membro superior da pessoa, certo? Quando a pessoa tem a dor no ombro em si, na articulação no ombro, nos tendões do ombro, o que acontece? A pessoa geralmente ela mostra a dor na face aqui lateral do ombro, certo? Então, uma dor mais lateralizada um pouquinho. E essa dor fica geralmente nessa posição, tá? Diferente da cervical, que ela pega a região do pescoço e vai descendo geralmente para o braço inteiro, tá? Às vezes também a pessoa sente dormências, Formigamento. Formigamento nas mãos, isso e por diante. Agora, me diga uma coisa, a gente viu na entrevista com a comunidade, nas respostas dos nossos telespectadores, que as dores são comuns, as pessoas vivem com essas dores e se tornam crônicas. Isso é um grave problema. O que acontece? Vamos dividir por faixa etária. Abaixo dos 30 anos, mais ou menos, o que a gente vê muito? São as pessoas que trabalham o dia inteiro com computador, com laptop, ficam o dia inteiro no celular digitando. E essa postura fica inadequada. Então, a pessoa flete muito a região da coluna cervical e isso aí vai gerar essas dores nessa região.
Acima dos 30 anos, dos 30 aos 55 mais ou menos, a gente vê muita dor na região do pescoço por causa de tensão, tá? A gente costuma falar que um bom dia começa com uma boa noite. Se a pessoa não dormiu direito, se ela estiver muito tensa, muito preocupada com as coisas do próximo dia, ela não vai conseguir relaxar bem, essa musculatura ela vai ficar tensa, ela vai ficar travada, isso aí gera muita dor. Tá? Então, é importante que as pessoas tentam diminuir o seu nível de ansiedade, praticando esportes, tendo uma vida mais saudável e menos conturbada. Tá certo. E acima dos 55 anos, o que a gente vê? Já é o envelhecimento do nosso organismo, Isso, né? aí o organismo já está envelhecido, as articulações da coluna cervical elas já não estão tão bem lubrificadas igual de uma criança, e isso aí vai degenerando, e essa degeneração vai provocar dor. Acometendo essas dores. Nós temos participação já do nosso público, perguntas pelo WhatsApp que estão chegando aqui. Da Cristiane Aparecida, eu começo com ela, do bairro São Gabriel. Obrigada pela participação. Ela diz assim: meu nome é Cristiano, sinto muita dor na nuca e nos ombros e gostaria de saber se pode ser a taxa de ácido úrico alta ou algum problema na coluna. É o mais provável que esse problema que ela tem é um problema na coluna mesmo. Quando a pessoa tem ácido úrico elevado, geralmente essas dores vêm nas articulações dos pés, certo? Então, se ela não tem essas queixas, é pouco provável. Então, geralmente o problema dela vem no pescoço mesmo. Está respondido. Interessante, Patrícia. Chega mais uma aqui também da Rayane, da cidade de Uberlândia, muito obrigado, do Jardim Holanda. Ela disse que tem muita dor no pescoço e também ela sente um calombo no pescoço. Já disseram para ela que pode ser uma gordura localizada, mas ela sente muita dor. O que ela deve fazer? Essa é uma queixa interessante que geralmente as pessoas que geralmente estão um pouquinho acima do peso, tá? Então elas têm a curvatura normal aqui do pescoço e na parte mais inferior aqui do pescoço geralmente existe realmente um acúmulo de gordura. Isso é relativamente frequente. Então as pessoas chegam e falam: não, eu tô com um tumor aqui na região do pescoço, isso aqui vem me incomodando, não dói tanto e geralmente melhora quando eu emagreço. Olha Então só, pode ser uma gordura Isso, mesmo. pode ser então quem gordura. falou isso para ela provavelmente está correto. Olha, a pergunta da Giovana, do bairro Luiz Alves de Freitas, aqui de Uberlândia, é quase similar. Ela também queixa da dor no pescoço, mas ela está questionando se pode ser o travesseiro. Aí nós vamos entrar numa parte que a gente tem 3 dias aqui para a gente discutir, que é sobre a posição de dormir, travesseiro, o colchão. O colchão também, que influencia bastante. Isso. Então, o que seria o ideal? Se ela deitar de lado, se a posição de dormir dela for preferencialmente de lado, ela tem que ter um travesseiro geralmente mais alto um pouquinho para preencher esse espaço entre a orelha e o colchão, certo? Se ela dormir de barriga para cima, o ideal seja que ela tenha um travesseiro mais fininho, mais baixo, porque senão ela vai ficar dormindo com o pescoço muito em flexão. Elevado, né? Isso, tá? Lembrando que dormir de bruço é uma posição que os ortopedistas condenam. Não indicam de maneira alguma. Não, só dormir de barriga para cima ou de lado. Tá Doutor certo. Leandro, chega uma pergunta aqui também de Uberaba, da Márcia Valentim, Conjunto Guanabara, obrigado. Ela fala que já tem artrose nos joelhos. Ela diz: as minhas pernas ficam muito rígidas. Ela usa uma bengala até para que não tenha um trauma, para que não caia. Tem um formigamento no ombro que desce para as mãos e dedos. Isso pode piorar? Isso pode se agravar? Ela já tem, então, uma doença de base que é a artrose nos joelhos. Então, teoricamente, as articulações delas estão doentes. É aquilo que eu falei. Se ela estiver acima dos 55 anos... provavelmente vai ter degeneração na coluna do pescoço. Entre uma vértebra e outra vai estar degenerado. Isso faz pinçar os nervos que saem ali da coluna que vai para o braço. Vai dando essa sensação de dormência, de formigamento. De desconforto, então, né? Provavelmente, igual ela tem artrose no joelho, ela vai ter artrose na região da coluna cervical também. Agora, Olha Patrícia, muita coisa acontece também quando as pessoas sentem essas dores, é tomar muitos anti-inflamatórios e muitos analgésicos. Tupirem de anti-inflamatórios. Isso também acho que tem um limite aí, né? É uma das grandes áreas da medicina que está em evolução agora especificamente essa medicina da dor. Então, cada vez mais estamos fabricando mais medicações, mais fármacos para dor. Isso aí, esse controle ainda está precário. Então, as pessoas sentem uma dor, vai tomando remédio, vai tomando anti-inflamatório, que tem seus efeitos colaterais muito importantes. Tem que tratar a causa. Então, tem que tratar a causa. Essa pessoa está tratando a dor. Nós temos que tratar a causa da dor. Tá certo.
Patrícia, bom, os exercícios também podem ajudar. A gente até tem um vídeo para rodar, Bruno, só para a gente ter uma noção. São exercícios de alongamento. Acho que esse é o da... Isso, ó. Esse tipo de exercício auxilia também, doutor Leandro? Isso. Então, um dos grandes tratamentos que a gente tem para a região de ombro e pescoço é a fisioterapia. Tá? Certo. Então, o exercício ele tem que ser colocado na rotina diária das pessoas. Lógico, às vezes não consegue fazer exercício todo dia, mas pelo menos 3 vezes por pessoa, o indivíduo ele tem que colocar isso na agenda dela. Que é uma questão também de se alongar, né, Patrícia? E a questão também do alongamento, desse tipo de exercício é acompanhado por um profissional, seja um fisioterapeuta, um personal. Isso, não pode ser feito aleatoriamente, de qualquer maneira, que pode lesionar e piorar a situação ali, né? O que a gente fala? Às vezes a pessoa acha que está fazendo um alongamento de numa determinada posição e essa posição está piorando a doença que ela tem. Sim. Certo? É o que às vezes a gente condena essas academias ao ar livre. A pessoa chega lá para fazer um exercício, ela está fazendo de uma forma totalmente errada. Ela pode até fazer lá, mas ela precisa pelo menos de um profissional para orientar como é que ela faz esse exercício. Nós temos a pergunta aqui da Bianca, do bairro Dom Almir de Uberlândia. Ela diz assim: gostaria de saber qual a melhor forma de evitar dores. Até porque minha mãe já tem 65 anos e sente dores constantes. É o caso da dor crônica, né? Isso. Qual o modo mais específico, tirando os remédios? Ótimo. Então, a gente tem que basear na prevenção. Como é que nós prevenimos ter um músculo bom, um tendão bom, uma articulação, uma cartilagem boa? É com a prática de exercício físico. Na verdade, é com fortalecimento. Para a gente fortalecer, a gente precisa fazer atividade física, não tem outro jeito. E aquilo que eu falei, pelo menos 3 vezes por semana, faz dia sim, dia não, que aí a musculatura, ela descansa um dia, no outro dia ela volta para essa atividade. Então, um dos segredos é uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos constantes. Não adianta fazer só num projeto verão. Ah, o verão está chegando. Sazonal. Isso, não adianta. A pessoa acha que o verão está chegando, eu quero ficar bonito pro verão. Não, não existe. Então a pessoa tem que dividir isso ao longo da vida. Tá certo que a gente percebe, né, Fernando, que hoje as dores, elas estão aumentando gradativamente pelo ritmo de vida que nós estamos propondo a nos fazer no dia a dia, e o estresse está muito envolvido aí com essas dores. Isso. Eu posso ter uma estatística de mais ou menos 30% a 40% dos meus pacientes que eu atendo num dia tem relação com tensão, com ansiedade, com correria do dia a dia, preocupação, noite mal dormida. Então tem tudo a ver. Então a gente fala que um bom dia começa com uma boa noite. Se a gente não dorme bem, se a gente não relaxa, se a gente não tira as tensões e deixa essas tensões lá no ambiente de trabalho, não levar isso para casa, o outro dia não vai ser bom também. Eu costumo dizer, Fernanda, às vezes eu encontro o doutor Leandro em alguns locais públicos, eu falo, estou tirando as sacolinhas do ombro, tão pesadas, estou tirando, vamos tirar essas sacolas, né? Então a pessoa tem que tirar isso durante o dia, certo? A vida é feita para viver, então vamos deixar um pouco de preocupação, vamos começar a viver de forma saudável. Tá certo, doutor Leandro, muito obrigado. Ó, papai novo, papai fresco. Opa, parabéns, papai. Eu quero saber como estão as tensões. Eu quero ver as dores no ombro do papai. Novas posições para segurar o bebê. Isso também acontece. Parabéns. Parabéns, felicidades. Um beijo na sua esposa, viu? Obrigado. Prazer enorme tê-lo aqui, viu? Volte mais vezes.